A mídia repercute esse jogo do Palmeiras com o Porto. Olha o A Bola, que é considerado o principal jornal por lá em Portugal. Dragão pouco criativo sobrevive à investida verde. Olha só, reconhecendo que o Palmeiras foi muito bem. Um bom Palmeiras deixa o Porto escapar vivo na estreia de Gabri Veiga, espanhol que era do Celta, foi ganhar dinheiro no mundo árabe. Esse aqui é o Marca. O Marca, a gente sabe que acompanha de perto tudo. Então, muita gente exaltando que o Palmeiras teve o seu momento. E aí, ó, Palmeiras mereceu mais. O AS da Espanha, outro jornal bem tradicional por lá. O jornalista foi o Chiari que escreveu essa matéria aí. Foi. Qualquer equipe poderia ter levado os 3 pontos por Fábio Vieira. Isso é a opinião, não, mas jogador do Porto. Eu quero ver uma opinião de alguém do Palmeiras também, né? Imprensa brasileira detona o time do Palmeiras contra o Porto, ao contrário da imprensa de lá de fora, que deu os devidos reconhecimentos ao Palmeiras, onde o Palmeiras conseguiu realmente neutralizar o Porto e não ganhou por detalhes, mas jogamos muito melhores que ele. Gostaria muito da sua participação nesse vídeo, o seu comentário nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui ao MVVC. Aqui você senta e fica à vontade, pode comentar, criticar, se for uma crítica construtiva. Estamos aqui para ouvi-los da melhor forma possível. Vamos bater um papo sobre isso. Logo em seguida eu vou deixar um vídeo da imprensa fora do nosso país, batendo um papo entre eles e comentando o quanto o Palmeiras saiu dessa partida com gosto de derrota, porque foi bem melhor que o Porto. Mas comentando da imprensa brasileira, eu vou falar sobre o Juca Kfouri, que falou que o Palmeiras, sem jogar bem, conseguiu empatar com o Porto. Um resultado negativo para o Palmeiras. Comentem, vocês acham realmente que foi um resultado negativo? Sabemos da acidez do Juca Kfouri, sabemos que esse cara é um cara que, infelizmente, não sabe lidar com o seu clubismo, né? Ele não tira a carapuça de corintiano e ele quer realmente diminuir sempre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso é histórico. Já faz um bom tempo que ele é assim. Não só ele, como o Mauro César. E eu gostaria também que vocês comentassem sobre o Mauro César. São duas figuras aí que, infelizmente, não sabem lidar com o profissionalismo. Eles colocam o seu time dentro de si, é o contrário do MVVC, que faz um conteúdo para palmeirense. Eles não, eles fazem conteúdo para vários, inclusive são contratados do UOL, são contratados de Jovem Pan, entre outras plataformas e rádios, mas eles não conseguem tirar de dentro deles esse clubismo exacerbado. Mais uma vez, você que chegou até aqui, deixa o like e comenta. Eu vou deixar o vídeo do Mauro César para vocês verem e vocês tirarem suas próprias conclusões do que esse cara falou. E vocês concordam ou discordam? Cara, para mim é surreal o que esse cara faz e infelizmente ganha para isso. Isso é o pior de tudo, ele ganha para falar tanta asneira. Eu acho que o Palmeiras tem que apresentar mais futebol. Tinha tudo para ganhar ontem, tudo para ganhar. Especialmente no segundo tempo, quando o time português de fato pregou e abraçou o 0x0, queria ficar no 0x0. Primeiro tempo, não. O jogo teve muita trocação, muita chance para lá e para cá. O Porto teve chances também, o Everton trabalhou. Depois o jogo se ofereceu para o Palmeiras, time muito mais inteiro, fisicamente muito superior. Mas faltou futebol mesmo, repertório. Repertório, jogadas, construção de jogada, situações de gol, não cria. É bola cruzada, é bola cruzada, é bola cruzada. E o Vitor Roque pode amanhã fazer o gol do título mundial. Mas ainda está apresentando muito pouquinho para 25 milhões de euros. Está na hora desse rapaz começar a apresentar mais. É pouco, pouco. Então achei que teve copo meio cheio, porque foi melhor, mais inteiro, teve chance de ganhar. Esse é o olhar positivo. Por outro lado, era para vencer o Porto. Era para vencer o Porto. E não venceu. Então acho que acabou não sendo uma jornada tão boa assim, não. Uma coisa é pegar o PSG, uma coisa é pegar o Real Madrid, o Manchester City, mesmo com mudanças que estão vivendo, esses times são muito poderosos. Outra é o Porto, gente. Outra é o Porto. O Porto, historicamente, já foi campeão europeu já 2 vezes, times muito fortes, mas nesse momento do Porto, repito, é o pior europeu. Olha, qual europeu é pior que o Porto? Hoje? Não tem. De todos que estão nessa competição. Como talvez a gente possa dizer que o pior sul-americano seja o Boca, ou não? O Benfica vai pegar o Boca. É o pior sul-americano. É pior que os brasileiros. É pior que o River Plate. Foi eliminado pelo Aliança Lima em casa na Libertadores, na fase preliminar, antes do Corinthians. O Corinthians já foi uma fase adiante, conseguiu chegar na Sul-Americana. O Boca nem isso. Não tá até melhor um pouco no Campeonato Argentino lá, foi um pouco melhor, mas não é o melhor sul-americano, é o pior no momento, embora seja um clube muito tradicional com grandes times da sua história. Mas voltando ao quesito Juca Kfouri, cara, ele falar a barbaridade toda que o Palmeiras sem jogar bem, eu não sei qual jogo que ele assistiu, de verdade. Ele deve ter assistido o jogo do time dele, visto Depay, visto outros jogadores aí jogando dentro de campo sem vontade nenhuma porque não recebem, sabendo que seu clube tá em ruínas, aí ele vem comentar do Palmeiras achando que é o Corinthians. Não, nós vimos o jogo do Palmeiras ontem, que para muitos, inclusive fora do nosso país, foi muito questionado.
falou que o Palmeiras não ia aguentar o Porto. Aí a gente vê Mauro César falando que o Porto é de último escalão da Europa. Essas falácias, vamos ver o time dele como é que vai se portar como um dos primeiros escalões da Europa. Eu quero ver, vamos ver. Né? É muito fácil falar do vizinho quando você não olha para si próprio. Muito fácil, o mesmo com o Juca Kfouri. Mas agora eu gostaria que vocês entendessem como é e como foi a imprensa lá de fora. E não é só de Portugal não, tá? Eu vou colocar os vídeos de Portugal, mas a Espanha exaltou a torcida do Palmeiras e o futebol apresentado pelo Palmeiras. A Inglaterra exaltou o futebol apresentado pelo Palmeiras. A gente viu os Estados Unidos, alguns repórteres dos Estados Unidos exaltando o futebol apresentado pelo Palmeiras. O desacreditado Palmeiras mostrou para o mundo que pode dar aula do que é realmente ser palmeirense. Não só dentro de campo, mas fora de campo. Inclusive, o próprio presidente da FIFA falou que o Palmeiras é um clube a ser estudado. A torcida do Palmeiras é a ser estudada. Colocamos 40 mil pessoas lá e vamos colocar mais se Deus quiser. Mostramos para eles que nós temos força não só dentro do nosso país, mas fora do país também. Aqui no nosso país, a gente não consegue se deparar com repórteres que consigam trabalhar dignamente. Mas olha o que o pessoal lá de fora falou e depois comentem aqui que é muito importante para nós. Tamo junto! Maurício levanta a cabeça, solta para a esquerda, atenção, o Porto pode sofrer o golo. Que perigo, grande área, Vitor Roque, o remate e grande defesa de Cláudio Ramos, a recarga, mais uma. Ainda o Palmeiras, grande área, a venta, o remate e o carta em cima da linha de golo. É por milagre, mas o Porto não sofre nesta jogada de perigo. 2 vezes Cláudio Ramos e uma terceira com o homem do Porto a tirar a bola em cima da linha de golo. Terá sido Francisco Moura numa jogada em que o Porto escapou por 3 vezes ao golo. Espetacular, Cláudio Ramos a tirar. Perante um Palmeiras que quis tomar conta da partida, que teve muito mais tempo em meio campo contrário, que agora, na última meia hora da partida, encostou praticamente o Futebol Clube do Porto à sua área. Mas na primeira parte, a equipa mais objetiva acabou por ser o Futebol Clube do Porto, que criou situações de gol, que foi uma equipa que mesmo com o Palmeiras a tentar controlar o jogo, o Futebol Clube do Porto conseguiu ter essas oportunidades. Mas depois, na segunda parte, inexplicavelmente, quando o seu treinador mexe na equipa, empurra a equipa do Futebol Clube do Porto para trás. Ou seja, o Samu, a meu ver, passou completamente ao lado da partida, não conseguia segurar uma bola, perdeu quase todas as bolas em que tocou e acabou por jogar os 90 minutos, com o Namaz no banco, com o Gonçalo Borges, que muitas vezes o Futebol Clube do Porto na segunda parte estava quase a jogar em contra-ataque. Estes jogadores, se calhar, eram capazes de ser úteis à equipa. Acaba por tirar o Rodrigo Moura, que para mim era dos jogadores que estava a dar mais problemas à equipa do Palmeiras, ganhando faltas até à entrada da área e tudo, e acabou por sair. Gabi Veiga, pelo menos neste primeiro jogo, acabou por passar completamente ao lado da partida. É verdade que é o primeiro jogo do jogador, mas eu pensava que ele ia querer ter mais a bola em seu poder também, para mostrar algum serviço. Mas ali ao lado do Varela, acabou por passar um pouco ao lado da partida. E eu acho que quando chegamos ao final desta partida, acho que o Futebol Clube do Porto tem que estar agradado com este empate. Da maneira como foi o jogo, acho que tem que estar agradado com este empate, porque nos últimos 25 minutos, as substituições de Anselmi meteram o Futebol Clube do Porto praticamente todo para trás. Inclusivamente, ele fez uma coisa que eu até fiquei um bocado surpreendido, que foi mexer na defesa, quando eu achava que a defesa do Futebol Clube do Porto estava compacta e estava a jogar bem. O próprio João Mário estava a sair bem pela ala. Acho que o resultado 0-0 acaba por ser um bom resultado para o Futebol Clube do Porto, que agora tem todas as expectativas também de fazer melhor ainda perante o Inter Miami e o Al-Ahly. Vítor, concordas? Quando mexeu na equipa, Martin Anselmi acabou por, de alguma forma, afetar aquilo que estava a ser a dinâmica do Futebol Clube do Porto? Boa noite a todos aí no estúdio. Sim, temos que concordar, só com uma diferença em relação àquilo que o Zé disse. Eu acho é que o Martin Anselmi percebeu aquilo que os brasileiros estavam a dizer, nos órgãos de comunicação social brasileiros, que o Futebol Clube do Porto estava completamente esgotado fisicamente, perdeu o controle tático da partida, caiu e recuou no terreno, depois também queremos ouvir Rodolfo sobre isso, e a partir daí o Martin Anselmi agarrou-se claramente ao 0-0. Todas as substituições, com exceção a questão do Veiga pelo PP, acaba por ser uma compensação, mas com todo o respeito, o PP tem sido os piores jogadores do Futebol Clube do Porto dos últimos meses, portanto foi uma surpresa enorme para mim ser o primeiro jogador a entrar, e depois a partir daí foi claramente agarrar-se ao 0-0, e com muito sofrimento, o Futebol Clube do Porto conseguiu sair daqui com um empate e vivo neste Mundial. Tem 2 jogos que pode ganhar. O Al-Ahly é uma equipa incómoda, mas o Inter de Miami é uma equipa muito mais fraca do que aquilo que parece. Não vamos olhar para os nomes. Vou só dizer isto que é importante. O Futebol Clube do Porto não jogava há um mês. O Futebol Clube do Porto não jogava desde o dia 15 de maio, quando defrontou o Nacional, ganhou por 3-0. No período em que o Futebol Clube do Porto esteve sem competir, o Palmeiras fez 5 jogos. Portanto, eu estava à espera até que o início da partida fosse o período mais difícil para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto que não tivesse ritmo, mas não. O Futebol Clube do Porto entrou bem no jogo, parecia que tinha o jogo taticamente controlado, com o decorrer da partida é que deixou completamente fugir esse controle. Portanto, eu não estava à espera que o Futebol Clube do Porto quebrasse fisicamente como se claramente quebrou e, sobretudo, que os jogadores que entraram, Zé, também queria depois, pode dizer uma coisa sobre isso, Mr. Otávio, sobretudo os jogadores que entraram foram jogadores para segurar o empate e serem defensivos, se tenham mostrado tão pouco agressivos. O Futebol Clube do Porto não conseguiu subir a linha de pressão para afastar o Palmeiras da entrada da área e foi praticamente dar-se à morte e ao massacre. Por isso, Zé, que eu acho que ele meteu o Noyan Pérez, tira o João Mário e desviou o Martim Fernandes, para ter mais um jogador para o jogo aéreo. Mas reparem numa coisa, o Futebol Clube do Porto este ano, não é? E acho que somos unânimes em dizer isso, não mostrou a agressividade que nós víamos
no Futebol do Porto nos últimos anos, que o Futebol do Porto sempre foi uma equipa agressiva sobre o portador da bola. E este ano não conseguiu E contra o Palmeiras era decisivo. Também conheces o Palmeiras, esse é o fator decisivo do Palmeiras. a agressividade e a intensidade. Depois de ter visto o jogo, eu acho que este 0-0 foi um bom resultado, depois da última meia hora que o Anselmi, eu acho que as substituições acabou por empurrar a equipa para trás. Rodolfo, mas antes do início deste jogo, tinha dito que achava que ia ser mais do mesmo. Foi mais do mesmo, na sua opinião? Não, num aspecto. Gostei do Futebol Clube do Porto sem bola. O Futebol Clube do Porto sem bola aproximou-se mais do Futebol Clube do Porto, da sua essência, do que é o Futebol Clube do Porto. Ou do que era o Futebol Clube do Porto. O que é que foi? Lutaram, correram, fizeram faltas, tentavam, portanto, unirem-se em momentos mais difíceis, quando o Palmeiras estava com o controle do jogo e dentro da área do Futebol Clube do Porto e até no seu meio campo. E eu vi, na realidade, aquilo que já não via há muito tempo: o Futebol Clube do Porto, todos a correrem, todos a lutarem, todos, portanto... A ser uma equipa com bola. Voltou a ser mais do mesmo, porque voltaram a errar muito espaço e o jogo começa logo com a bola vai do guarda-redes para um jogador do meio campo, penso que é o Varela. O Varela perde ali a bola e é uma situação de golo, e já não era a primeira vez que o Futebol Clube do Porto sofria um golo assim. Gostei porque o Futebol Clube do Porto foi diferente, na minha perspectiva, sem bola. Sem bola, foi uma equipa totalmente diferente da equipa que acabou o campeonato ou que jogou todo o campeonato. Com bola, continua a ter muitas dificuldades. Foi um jogo até quesilento, foi um jogo não muito bonito de se ver. O Futebol Clube do Porto tentou, dentro do possível, chegar à área de contrária, mas as grandes oportunidades de golo, sem dúvida, pertenceram, portanto, ao Palmeiras. Dar os parabéns aqui ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto, porque foi, na realidade, um grande substituto, fez lá 3 ou 4 defesas excepcionais, e dizer que fiquei, portanto, contente com este empate, porque o Futebol Clube do Porto tem perspectivas de poder seguir em frente, que é isso que qualquer portista e qualquer português, porque aqui neste momento acho eu que também gostava e que o Benfica seguisse em frente, porque é Portugal e num campeonato destes penso que nós temos que ser portugueses. Portanto, Anselmo, na minha perspectiva, estás no caminho certo sem bola. Com bola, tens que meter os meninos a correr, a tabular, a entrar, não perder tantas bolas, a ser diferente, a ser mais ratolas, porque fomos muito, muito ingênuos nos últimos 30 metros. Otávio, concorda? E já agora perguntar-lhe se acha que, tendo em conta aquilo que foi este jogo, o resultado acaba por ser justo ou não? Boa noite ao Vítor, que nos acompanha. Boa noite ao Vítor. Que veio reforçar a equipa. Este jogo não fugiu nada, mesmo nada, àquilo que vacinamos. E ficou demonstrado que, efetivamente, o Futebol Clube do Porto vem de um período em que os jogadores tiveram algumas férias e o Palmeiras vem quase a meio do campeonato, rodado. E foi só necessário o jogo decorrendo e a superioridade normal e natural surgiu pela maior capacidade física, ou se quisermos, pelo desgaste que o Futebol Clube do Porto foi obrigado para controlar também alguns períodos da primeira parte, também os teve. Mas foi notório que, efetivamente, este Palmeiras, nos últimos 20 minutos, 25 minutos, foi mais agressivo com bola, criou mais oportunidades, sujeitou o Futebol Clube do Porto a grande pressão, teve que sofrer muito, para chegar a um resultado que é um resultado ideal, se repararmos, uma classificação destas a 4, o primeiro jogo é importantíssimo. Não perder o primeiro jogo. Não perdendo, deixa-se aberto. Naturalmente, as 4 equipas estão empatadas, com os mesmos resultados, não houve golos, o que é uma desolação. Não foi por falta de oportunidades, mas se faltou o Diogo, teve lá este, que fez excelentes defesas, 3 ou 4 defesas de excelente categoria, e demonstrou claramente que o Futebol Clube do Porto está bem servido de guarda-redes. Não deixar, porém, de dizer que o Palmeiras, na parte final do jogo, foi mais pressionante, foi mais equipa, criou mais oportunidades, criou mais desequilíbrios, e só a grande capacidade de sofrimento do Futebol Clube do Porto conseguiu suprir essa superioridade que foi evidente. Mas, como lhe disse, a justificação principal, na minha opinião, é efetivamente que o Futebol Clube do Porto teve um período de férias, não teve continuidade, e este Palmeiras está a meio do campeonato. E isso fez a diferença, principalmente nos últimos 20 minutos. Mas o resultado foi melhor do que a exibição. Vou ficar também aqui esta opinião do Otávio e, muito rapidamente, Vítor, concordas? Cláudio Ramos foi a figura de destaque do Futebol do Clube do Porto? Deu segurança, não foi por aí que a equipa tremeu. Uma outra situação nas saídas de bola que foi mais complicado, porque o Palmeiras fazia uma pressão alta muito intensa. E depois várias coisas neste jogo que são interessantes, porque, por exemplo, Gabri Veiga a jogar a interior esquerdo tem muito a ver, de facto, Fabier ainda está na equipa, mas o Fabier é jogador emprestado do Arsenal, a seguir ao Mundial vai à vida dele, portanto depois temos que ver como é que o Futebol do Porto quer aproveitar o Gabri Veiga. E percebemos todos hoje porque é que o Futebol do Porto e o André Vilas-Boas estavam mesmo de olho em Richard Rios, no médio colombiano da equipa do Palmeiras. Se houvesse dinheiro no futebol português, se o Porto pudesse contratar também o Richard Rios, era titular absoluto da equipa
equipa de certeza, foi um pulmão na equipa do Palmeiras, mas acima de tudo a expectativa que existe agora é que o Futebol do Porto tente recuperar o ritmo neste jogo, e este era claramente o adversário mais difícil, possa dar uma imagem já diferente contra o Al-Ahly e, repito, pode haver um grande duelo, com todo o respeito, Rodrigo Mora e Leo Messi na última jornada, mas para isso o Futebol do Porto tem que se preocupar agora exclusivamente com o Al-Ahly. Aliás, o Futebol do Porto tanto levou a sério a preparação do jogo com o Al-Ahly, que até foi jogar com o Idade Casablanca a Marrocos, para também ganhar alguma adaptação a esse tipo de adversários. Vamos ver se isso dá resultados positivos. Para já, uma grande diferença. O Abel Ferreira não sei o que é que vai dizer, mas vai seguramente lamentar-se ter perdido os 2 pontos, mas a partir daqui tudo é possível. Só uma nota, em princípio, quem ficar em segundo lugar neste grupo defronta o Paris Saint-Germain. Já todos percebemos hoje, se havia alguma dúvida, hoje contra o Atlético de Madrid já se percebeu que é uma equipa de outra galáxia. Portanto, o Futebol do Porto vai agora nos próximos 2 jogos ter que, à distância, ter este duelo com o Palmeiras. Esperemos que consiga ficar em primeiro lugar.